Em 25 de junho de 1876, o tenente-coronel George Armstrong Custer, no topo de uma colina com vista para o rio Little Big Horn, no atual estado de Montana, planejava um ataque ao maior acampamento indígena das planícies, sem saber que sua sorte havia acabado e que estava prestes a morrer naquela que ficou conhecida como a Batalha de Little Big Horn, ou a última resistência de Custer. No vídeo de hoje abordaremos a história do maior algoz dos nativos e também da maior vitória nas guerras indígenas. Mas antes disso, certifique-se de que está inscrito no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrado por muitos americanos como um herói e por outros como um vilão sanguinário, Custer foi um homem controverso. Ele foi um guerreiro corajoso e faminto por glória, mas por outro lado, imprudente e desobediente. George Armstrong Custer nasceu em Ohio no ano de 1839, sendo o mais novo de 5 filhos. Se formou como professor em 1856, mas almejava algo maior para si do que lecionar na escola primária. Em 1857, então, ingressou na Academia Militar de West Point, onde ficou conhecido mais por ser um valentão do que por ser um aluno aplicado, sendo levado até mesmo à corte marcial e acabou se formando em último de sua classe em 1861. Neste ano, a Guerra Civil havia acabado de estourar e Custer viu a oportunidade perfeita para ascender na carreira. Ele se juntou à cavalaria e acabou se destacando por seu estilo ousado de liderança. Em 1863, ele se tornou o mais jovem general, aos 23 anos, e teve sua primeira liderança na sangrenta Batalha de Gettysburg contra os Confederados. Com o fim da Guerra Civil, sua reputação lhe rendeu uma promoção a major-general, ficando encarregado de uma divisão inteira de cavalaria. Ele era conhecido por liderar seus homens pela frente e não pela retaguarda, muitas vezes sendo o primeiro a atacar. Mesmo tendo lutado em diversas batalhas e ter 11 de seus cavalos abatidos, ele conseguiu evitar lesões graves ao longo de sua carreira, e o termo sorte de Custer era dito por sua habilidade de sobreviver durante o combate. Antes do fim da Guerra Civil Americana, ele casou-se com Elizabeth Bacon em fevereiro de 1864. Seu pai, que era um juiz, não apoiou a união por considerar que Custer não era do nível de sua filha, mas inevitavelmente teve que aceitar. Custer é famoso por ter dito a seguinte frase: "Eu estaria disposto e feliz se tivesse uma batalha todos os dias de minha vida." A ambição de sua vida realmente era ganhar fama e glória nos campos de batalha. Em 1866, Custer foi promovido a tenente-coronel. Ele e sua esposa então se mudaram para o Kansas para ajudar a lidar com o problema indígena do governo, pois após o final da Guerra Civil, mais terras eram necessárias para acomodar os colonos, e à medida que se expandiam para o oeste, inevitavelmente começaram a entrar em conflito com as tribos que habitavam nas planícies. A partir de 1860, a maioria dos nativos americanos foram mortos ou forçados a viverem em reservas, mas as grandes planícies foram a última grande resistência nativa, e os índios que ali habitavam juraram evitar um destino semelhante. Custer participou de diversos conflitos contra os índios Sioux e Cheyennes pelo controle dos territórios ocidentais, quando enfrentou pela primeira vez em 1873 os dois guerreiros lendários, Touro Sentado e Cavalo Louco, quando sua unidade estava protegendo uma ferrovia em Yellowstone. O governo estimulava que os passageiros dos trens praticassem tiro ao alvo nos búfalos, que era a fonte principal de alimento dos nativos, o que acabou gerando ainda mais conflitos entre os dois povos. Embora neste embate inicial Custer tenha saído vitorioso, ele mal sabia que estava enfrentando os guerreiros que causariam a sua ruína alguns anos mais tarde.
Durante este tempo, Custer demonstrou mais uma vez sua insubordinação, quando deixou seu regimento sem a permissão de seu superior para visitar sua esposa. Ele então foi levado à corte marcial mais uma vez, e ficou sem pagamento e foi destituído de sua patente por 1 ano. Mas sua punição duraria apenas 10 meses, pois o general Philip Sheridan o reintegrou ao exército para que ele liderasse uma campanha contra os Cheyennes. Custer estava aprendendo que lutar contra os nativos era algo totalmente diferente do que lutar contra os soldados confederados, pois os nativos tinham a vantagem de estar familiarizados com o terreno e como lutavam. Para preservar o seu modo de vida, estavam muito mais motivados a lutar do que os seus soldados, que lutavam apenas em troca de um pagamento. Em 1874, foi encontrado ouro nas Black Hills de Dakota do Sul, que fazia parte da Grande Reserva Sioux, após uma expedição clandestina de Custer nas terras indígenas. E assim, rapidamente o governo renegou o Tratado de Fort Laramie, que garantia estas terras aos nativos, assumindo assim o controle total das terras para que mineiros pudessem as explorá-las. Custer foi encarregado de realocar os nativos para uma reserva, mas as coisas não saíram como planejado pelo governo, pois em vez de irem de cabeça baixa para o novo local, como o governo desejava, os índios impuseram uma feroz resistência. Eles então se moveram para o atual estado de Montana e se alocaram às margens do rio Little Bighorn, juntando-se aos antigos inimigos de Custer, Touro Sentado e Cavalo Louco, pois desejavam lutar por sua liberdade. Em 25 de junho de 1876, Custer foi um dos primeiros a chegar ao grande acampamento indígena, onde ele e os demais generais planejavam se reunir antes de confrontar os índios e obrigá-los a se renderem às reservas. Enquanto ele esperava a chegada dos outros generais, Custer decidiu que ele e seus homens se dividiriam para cercar o acampamento indígena e depois aguardariam os reforços. No entanto, Custer menosprezou a força indígena e simplesmente lançou um ataque surpresa contra os nativos, em vez de esperar a chegada dos reforços. Ninguém sabe ao certo por que ele fez isso, mas acredita-se que sua arrogância e sua busca desesperada por glória o levou a tomar esta decisão. Custer então dividiu seus 600 homens em 4 grupos. Um deles ficaria responsável pelos suprimentos. 2 grupos deveriam atacar os índios pelo sul e o grupo de Custer atacaria pelo norte. O grupo do sul foi o primeiro a atacar, mas logo recuou quando percebeu a enorme desvantagem numérica que estava diante deles. Uma incrível força de 2.000 guerreiros nativos composta por Sioux, Cheyennes e Arapahoes. Os nativos possuíam, além do tradicional arco e flecha, rifles de repetição rápida de última geração, enquanto a cavalaria possuía apenas rifles de um único disparo e revólveres calibre 45. Custer, sem saber que seus camaradas haviam recuado, lançou seu ataque do norte. Em menor número e com pouco poder de fogo, o comando de Custer caiu. Em 1 hora, os nativos massacraram quase 300 soldados americanos, exceto um soldado mensageiro que havia sido enviado por Custer para levar uma mensagem ao Comando do Sul, pedindo por reforços. Mas o pedido de ajuda de Custer foi totalmente ignorado, pois os subordinados de Custer no sul, Frederick Benton e Marcus Reno, o odiavam e se odiavam e haviam escapado por pouco de um destino semelhante. Se foi covardia ou vingança, ninguém sabe, mas o fato é que eles não atenderam ao pedido de ajuda. Custer foi encontrado morto ao lado de 40 soldados, incluindo seu irmão e seu sobrinho, com 2 ferimentos à bala, um perto do coração e outro na cabeça. Os nativos ritualisticamente despiram e mutilaram os corpos dos soldados abatidos, pois acreditavam que a alma dos corpos desfigurados estariam condenadas a andar pela terra para sempre. Mais tarde, foi divulgado que o corpo de Custer também havia sido mutilado, mas na época, os detalhes não foram divulgados para preservar a sua esposa. Custer foi enterrado às pressas no local de batalha onde caiu com seus soldados, porém mais tarde foi desenterrado e reenterrado com uma grande cerimônia em West Point, e um memorial foi construído a ele em 1881 no local de batalha. A
Batalha de Little Big Horn foi a maior derrota dos Estados Unidos nas guerras indígenas das planícies, mas a vitória dos nativos duraria pouco, pois os cidadãos americanos exigiram uma retaliação pela morte do aclamado herói americano da Guerra Civil, e então o exército intensificou seus esforços contra os índios. Enfrentando uma violência sem precedentes contra o seu povo, Cavalo Louco acabou se rendendo em 1877, encerrando assim a Guerra Indígena das Planícies. A esposa de Custer foi responsável por difundir o seu controverso legado, pois pelos próximos 57 anos de sua vida, ela escreveu livros e deu diversas palestras contando sobre a bravura e o heroísmo de seu falecido esposo. Custer foi ainda imortalizado nos cinemas quando o futuro presidente americano Ronald Reagan o interpretou no filme Santa Fe Trail. O próprio Custer escreveu sua autobiografia antes de morrer, intitulada de Minha Vida nas Planícies, que acabou se tornando um best-seller americano. Mas foi após a morte de sua esposa, em 1933, que os americanos começaram a questionar e reconhecer que Custer talvez não fosse esse herói perfeito que havia sido pintado e venerado por muitos americanos durante diversos anos. Então é isso, pessoal. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Até o próximo vídeo, valeu!